Quero botar vocês aqui na frente, não estou conseguindo. Tá. Vamos começando, tá bom? Tá falando que eu tô, por mim, eu tô vendo, só tô legal. tentando focalizar vocês. Tá legal. Viva Jesus! Viva Jesus! Para o estudo de hoje, nós já vimos quando deve se dar o passe e agora é onde. Se por um lado Jesus preconizou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, Allan Kardec nos afirmou que uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes dos seus membros. Conjugando-se tais posições, vemos que elas se completam, fazendo-nos concluir que o ambiente de uma reunião será bom se observarmos que as condições do meio serão tanto melhores, quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados. É por todos e em todos os tempos conhecido que as vibrações emitidas pelas pessoas, quer com palavras, atos ou pensamentos, impregnam os ambientes de um certo clima psíquico, correspondente ao nível dessas emissões. Assim, em lugares onde se verifiquem reuniões sérias e com fins nobres, ter-se-á sempre um clima favorável aos trabalhos de paz. Tendo-se por base tal raciocínio, analisemos. Aqui? Me dá isso aqui, passa para cá que eu vou mexendo. Os lugares mais apropriados. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsediados e obsessores. Generalizando a partir desta afirmação do espírito André Luiz e na certeza de que os fluidos nesses ambientes favorecem excelentes condições para combinações fluídicas altamente ricas e profícuas em fase das elevadas vibrações aí reinantes, podemos afirmar categoricamente que a instituição verdadeiramente espírita é o lugar ideal para a aplicação do passe, em qualquer de suas modalidades, abstração feita às aplicações ocorridas em regiões espirituais superiores. Outro sim, a casa espírita existem equipes espirituais atentas a tal mistério, como se pode perceber nesse registro de André Luiz, onde Hilário pergunta a Conrado no plano espiritual: o amigo permanece frequentemente aqui? Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Dos enfermos tão somente encarnados? Não é bem assim. Atendemos às necessidades de qualquer procedência. Conta com muitos cooperadores? Integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer que, numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados? Perfeitamente. O êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança, responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Somos levados a meditar na eficiência da casa espírita. Somos levados a meditar na evidência da casa espírita como o mais apropriado lugar para se fazer a aplicação do passe e, de preferência lá, em uma sala, cabine própria, se houver. Fora do templo espírita, entretanto, pode-se igualmente fazer a aplicação do passe, mas, para tanto, as condições precisam ser consideradas. Por extensão do que exemplificamos no início do capítulo, assim como os médicos eventualmente dispõem de um mini hospitais ambulantes
para prestarem socorro aos pacientes fora dos hospitais ou consultórios, por atendimento de condições de urgência ou de impossibilidade de transferência daqueles a ambientes mais apropriados, a Casa Espírita também poderá prover equipes de atendimentos de emergência, através de plantões de atendimentos, com o objetivo de prestar, com equilíbrio, denodo e responsabilidade, esse tipo de serviço. Fala. Uma coisa que eu queria lembrar, ali no início, quando ele fala que existem equipes preparadas, que existe horário, que existe todo um trabalho do plano espiritual para trabalhar dentro daquela casa espírita. E a gente chega à conclusão, que já chegamos antes, que aquela casa funciona como um hospital espiritual, independente da nossa presença. Então, toda vez que a gente chega naquela casa, para qualquer que seja motivo, fora dos nossos horários, a gente tem que respeitar o ambiente. A gente não pode ter qualquer tipo de conversa, nem qualquer tipo de atitude lá dentro da casa, porque está existindo um trabalho do plano espiritual. Então, é uma questão de respeito no lugar que você está chegando, não está vendo, mas o trabalho está existindo. Tá? E um trabalho que você vê com muito mais responsabilidade, acho que é nossa. Respeitando, como ele disse ali, horário, segurança, responsabilidade do servidor fiel, do compromisso assumido. E às vezes a gente, nos nossos horários que somos convocados a estar lá, às vezes uma bobagem nos desvia o caminho e a gente não vai. Ou a gente chega atrasado. Entende? Ou a gente não se prepara convenientemente para a reunião. Então, a gente tem que lembrar disso, das nossas responsabilidades, enquanto trabalhador da casa, ali, dentro e fora do nosso horário. Nesses lugares, ou seja, fora das instituições espíritas, porém, o magnetizador deverá, antes de tudo, certificar-se do ambiente... Não era aqui, não? Do ambiente em que vai operar, tá. de maneira que possa agir com calma, atenção, recolhimento, sem receio de que possa ser perturbado. Não deve permitir aglomeração de pessoas no recinto e aconselhar o maior silêncio. Todavia, é útil a presença de 1, 2 ou 3 pessoas, preferentemente das que mais desejam a cura do paciente. Tais recintos devem ser reservados, tranquilos, bem arejados e calafetados, conforme o caso, e durante a aplicação dos passes, evitar-se trânsito, conversa ou poluição físicas e mentais. Para a aplicação do passe na casa do paciente, além das condições já mencionadas, não descurar de alertar os envolvidos de que tal tarefa naquele ambiente é de cunho temporal e extraordinário, devendo o paciente ser encaminhado à casa espírita não só para buscar o refrigério do passe, mas para se alimentar com o pão do Evangelho. Isso é interessante, quando você vai dar um passe em alguém, fora da casa espírita, você não sabe o que você vai encontrar, gente. Às vezes você pode ir lá achando que a pessoa vai precisar apenas de um passe de cura, e ele está severamente obsediado. O ambiente onde ele está pode estar cheio de irmãozinhos obsessores. E você está arriscado a se meter numa fria, no bom sentido. Ou no mau sentido, sei lá. Então, por isso que é importante você ir 2, 3 pessoas. Tá? E também você sempre procurar saber bem do que se trata, para você poder assumir uma situação dessa. E você vê que ele também pede, vamos dizer assim, que se você tem essa possibilidade de ajuda de pessoas que estão ali interessadas no doente, né? Eu chamo alguém para dar um passe no meu irmão. Então, eu estou interessada que ele fique bem, a sobrinha, o vizinho que está ali. Então, que se tiver que reunir pessoas ali, que sejam pessoas interessadas no bem-estar daquela pessoa que vai receber o passe. Por quê? Porque é vibração de pensamento, né? Voltado para um único objetivo. Energia positiva. Exatamente. Então, no primeiro nós falamos
os lugares apropriados, né, que é a casa espírita. Agora, lugares não recomendados. Quase fazendo coro à última citação de Micaelos, André Luiz nos adverte para se proibir ruídos quaisquer, baforadas de fumo, vapores alcoólicos, tanto quanto ajuntamentos de gente ou a presença de pessoas irreverentes e sarcásticas no recinto para assistência e tratamento espiritual, pois de ambiente poluído nada de bom se pode esperar. Aí abre um parênteses, vamos lá, gente. Alguns de nós aí vieram de casas espíritas que praticam o afro, né? Em que você tem aqueles mentores que trabalham com charuto, cachimbo, né? E dependendo da vibração daquele espírito, até com líquido, cachaça, né? Um vinhozinho, que tem preto velho que gosta de vinho. Tá, e uma vez eu já conversando com esses mentores, até um papo muito interessante, muitos dizem que aquilo ali ajuda eles no trabalho deles, porque o incenso de uma baforada, tudo isso ajuda, e muitas pessoas acreditam naquilo e se sentem bem. Aí não cabe a gente julgar se aquilo está correto ou não. Vai de quem está fazendo, da maneira que ele quer fazer, da melhor maneira que ele achar disso. Tá? Quem de nós aqui já frequentou um dia uma casa de umbanda, tá? Vai saber quanto se sentia bem. Não é porque agora somos kardecistas que eu vou falar, não, aquilo não serve para nada, é tudo presepada. Não, não é. Ali é que os mentores estão trabalhando. São maneiras diferentes Eles de são trabalhar. mais capazes do que nós para poder avaliar se eles vão precisar daquilo ou não, se naquele momento aquilo para aquela pessoa vai fazer bem ou não. Tá legal? Posso falar mais uma coisinha? O Humberto alertou bem, porque esse parágrafo, essa leitura, nos deu às vezes a entender que isso estava sendo falado e relacionado ao trabalho da Umbanda, ou não sei o que lá. Mas não é. Porque está se referindo a ambiente diferente. A gente comentou isso justamente porque a maioria de nós aqui já frequentou uma casa umbandista e a gente sabe que o trabalho lá é sério e que tudo que é voltado para o amor, para a caridade, não sei o que lá, são maneiras diferentes de se trabalhar o amor e a caridade. Então não invalida. Agora, o que ele quis dizer é de você ir num ambiente, vai numa casa de alguém. Está tendo uma festa. E ali tem gente fumando, gente bebendo, gente falando um monte de besteira, gente que não acredita e fica fazendo sarcasmo, ironia. Isso sim é que não é um ambiente absolutamente inadequado para você dar um passe. Né? Porque ali tudo é desfavorável. Ele fala, no final, de ambiente poluído pelo fumo, pelo líquido, pela cachaça, pela cerveja ou pelo falatório, nada de bom se pode esperar. Então, como é que você vai tentar trabalhar uma boa energia para aquela pessoa se tudo ao seu redor é negativo e uma energia desgastante, uma energia viciante? Não é boa energia, não é? Fica difícil. Entenderam, né, pessoal? O que eu quis dizer, né? Tá? E o que é bem diferente nesse exemplo, numa casa de umbanda, com todos esses artifícios. Mas eu quis enfatizar, o Rui, para não dar uma conotação de que a gente está fazendo alguma crítica, né? Exatamente. Legal? Legal. Só um minutinho só.